Galera, conversar com vocês um pouco hoje sobre, como vocês podem ver no título, como eu perdi a minha boa parte da minha audição aos 25 anos. Hoje tenho uma perda nas frequências mais agudas severa. Ouço bem pouco lá quando eu vou fazer a audiometria. A fono que faz, coloca lá os barulhinhos, né? E eu ouço só os mais altos, tipo pi, pi, pi. Não, é um barulho, é um só que é bem agudo, né? Eu ouço mais alto e dali pra frente eu já não ouço mais muita coisa. Mas muita coisa não ouço mais nada. E isso me atrapalhava um tanto, né? Porque tem muitos fonemas da fala que ficam nessa faixa mais aguda. E tem pessoas que têm a voz mais aguda também, né? Mulheres principalmente. E sendo personal trainer isso me atrapalhava muito. Eu não entendia o que muita gente falava bem. Tinha muita coisa que eu não entendia e ficava perguntando o que a pessoa tinha falado. Ou eu não entendia e só ignorava, tipo, aí não respondia. E às vezes era uma pergunta, aí é meio chato, né? E eu descobri sem estar procurando por isso, né? Eu já sabia que não ouvia bem, porque eu ouvia um zumbido e sabia que ouvir o zumbido não é um bom sinal. Inclusive de moto eu não uso aparelho auditivo, né? E isso faz com que eu ouça o zumbido. Por exemplo, agora eu falei dele, eu lembrei que ele existe. Então o zumbido está aqui. E eu tive uma labirintite, coisa de velho, né? Uma labirintite, depois de ter ido para um parque aquático e tal, tinha mergulhado muito. E realmente isso deve ter dado uma atrapalhada e comecei a sentir, fui num otorrino. E aí ela, junto com os exames da labirintite, percebeu que eu perguntava muito "quê? Hã?" E aí já recomendou uma audiometria. Nisso veio o resultado, eu tava com labirintite mesmo e deu essa perda. E ela falou, você precisa de aparelho auditivo e a gente precisa entender como tu perdeu. E provavelmente foi por conta de, entre 2017, em 2017 e, 16 e 17, eu fui para um bocado de festa. Trabalhava de barman. E foram 2 anos assim, tipo, bem, todos final de semana, às vezes sexta e sábado. E exposto a música alta por muito tempo, né? E depois das festas eu sempre chegava em casa com esse zumbido muito mais alto que o normal. Com isso, esse zumbido às vezes não ia embora, né? E depois de um tempo eu passei a ouvi-lo sempre, não só depois das festas. Lá naquela conversa com a fono também, com a otorrino, ela falou que eu precisaria de um aparelho auditivo. Eu devo ter respondido com um pouco de tipo, não intencionalmente, né? Mas com um pouco de desdém, assim, com desinteresse, de um jeito, tipo, você precisa de aparelho auditivo? Eu, aham. E aí ela falou, Juliano, é sério, tu é muito novo para ter uma perda tão grande e tem grande chance de... tá uma ventania, vocês conseguem perceber? Tem grandes chances de, se tu não usar, você estar ouvindo passar a ouvir muito pior e tu chegar nos 50 anos ouvindo muito mal. E a perda auditiva é associada à demência, né? Porque as pessoas passam a não exercitar tanto o cérebro, não conversar muito com as pessoas, simplesmente por não conseguir. Aí ela falou, vai testar algum aparelho auditivo, as empresas deixam você ficar uma semana usando. Aí fui pegar pra testar, meio descrente, peguei e a vida mudou muito, é muito melhor usando. Pra dar aula, pra sair pra restaurante. E aí eu percebi que eu não tava mais querendo, sair pra jantar com minha esposa. Eu preferia comer em casa. E não entendia porque eu só me irritava, ir pra restaurante. Me irritava porque eu não conseguia ouvir o que ela falava. Aí eu voltei a tomar gosto por sair pelo lugar barulhento, assim. Eu gostava de fazer trilha, por exemplo, que aí era sem barulho. Mas sair pra restaurante era horrível. E assim que eu peguei o aparelho, foi
um mundo novo, porque tinham vários sons ali que eu não ouvia. Por exemplo, no primeiro dia eu tava em casa à noite, né, usando, meio irritado com tanto barulho que eu tava ouvindo, e do nada eu comecei a ouvir esse eu saí pela casa procurando, aí achei a geladeira fazendo barulho. A geladeira tava lá fazendo barulho dela. Aí corri no quarto e perguntei pra minha esposa: Jordana, tu sabia que a geladeira faz barulho? Aí ela, sim. Aí eu, tu ouve isso sempre? Ela, sim. Aí eu falei, cara, que inferno, tipo, muito ruim. Aí depois de uma hora eu me irritei, tirei o aparelho, mas hoje em dia eu já reacostumei, assim, eu não ouço mais a geladeira. Tipo, eu percebo que o barulho tá ali, é tipo aquele barulho que você se acostuma, sabe? E ainda assim tem coisas que eu não ouço. Por exemplo, eu não ouço mesmo com o aparelho termômetro, o pipipi. E a história engraçada do termômetro é, quando eu preciso usar termômetro e eu tô sozinho, eu pego o meu cachorro, coloco no colo e coloco meu termômetro ali na axila. Quando dá o tempo, eu não ouço, só que o cachorro toma um cagaço, né? O cachorro vira a cabeça rápido para olhar o que é aqui. Aí eu sei que é o termômetro tocando. Tô usando aparelho auditivo há 1 ano. Aí tem umas consultas lá a cada 6 meses na clínica para ver se a audição continua igual, porque o aparelho auditivo ele é regulado exatamente para como tá a minha audição, né? E quando ela piora, eles têm que colocar mais ganho e assim vai. Não tem piorado nos últimos tempos e isso é bom, e é por isso que a gente precisa acompanhar também. E a recomendação que fica é: tomem cuidado com ruídos excessivos. Cara, tá muito vento. Eu tava ali na Via Expressa mal acelerando 90 por hora, porque o vento tá empurrando bastante. Aqui, como é uma região litorânea e vários momentos sofre influência de ciclones que se formam num continente e vão pro mar, tem momentos que tem muito vento, tipo agora. Consegue ver nas árvores, né, o quanto tá ventando. Então, um tempo bem feio, sendo que hoje de manhã acordou um diazaço. Amanheceu um diazaço de sol. Valeu, gente, isso aí. Esse foi esse vídeo e aí fica o recado quanto à exposição ao barulho. Valeu!